Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais uma videoaula e dessa vez o assunto a ser tratado é indústria cultural, sociedade de consumo e as questões ambientais, como podem ver aqui no título do slide. Eles são três assuntos diferentes, mas que de certa forma estão relacionados entre si de alguma maneira, né? Então, passo aqui. Indústria cultural, certo. Em meados do século XX, entre as décadas de 30 a 40, período aí pós-primeira Revolução Industrial e durante a segunda, o capitalismo havia se transcendido para além das questões da própria indústria e começou a se envolver mais com as questões da cultura também. E tendo em vista que o sistema capitalista tudo produz mercadoria com o intuito de gerar lucro, como nessa época, por causa do capitalismo, ocorre uma expansão do cinema e dos programas de rádio, que são formas de disseminação da arte. Surgiu-se então a preocupação da arte sofreu um processo de depreciação por causa dessa indústria capitalista, já que, por exemplo, nos Estados Unidos, o cinema, dentre outras formas de entretenimento, tinha o intuito de desviar os olhares da população aos problemas sociais que estavam presentes no país na década de 30. Ou seja, as manifestações artísticas não eram mais vistas somente como únicas, de extrema beleza, mas acima de tudo como mercadoria, assim transformando a arte em um objeto e alienando as pessoas carentes de uma visão um pouco mais crítica. Dessa forma, um grupo de pesquisa social da Alemanha, vendo que essa problemática já citada não estava de acordo com as questões do marxismo clássico, das principais análises e teorias filosóficas, que isso acabou sendo uma das principais razões que levou à criação da Escola de Frankfurt, lá por volta da década de 40. Vale ressaltar também que outros contextos históricos também levaram à criação da escola, tá? Como o nazismo, que estava ocorrendo durante essa época, que mais tarde a existência dele colaborou na criação da teoria crítica, que também foi importante aí para o surgimento da Escola de Frankfurt. Se destacaram nesse período dois filósofos e sociólogos, que eram o Max Horkheimer e Theodor Adorno. Esses dois estudiosos criaram uma análise que ligava tanto as teorias econômicas marxistas quanto os estudos da psicanálise, a algumas ideias filosóficas de Nietzsche e, claro, da própria sociologia clássica. Rompendo-se assim as análises um tanto quanto ortodoxas do marxismo ao tentar relacionar essas outras áreas que até então foram deixadas em segundo plano. A concepção de indústria cultural foi criada pelos teóricos já citados, né, o Adorno e o Horkheimer, em seu livro Dialética do Esclarecimento. O termo indústria cultural vem a designar um processo de industrialização dos bens culturais, isto é, a tendência de mercantilizar a cultura. E esse termo, indústria cultural, permitiu a criação de algumas características fundamentais dela, como a razão instrumental, padronização de formas culturais, produção social de gosto, massificação da cultura e pluriclassismo e ideologia. O que são cada uma delas? Pois bem, a primeira característica, né, razão instrumental, é um termo que consiste no uso da racionalidade técnica para obtenção de lucro, isto é, usar a razão, a coisa mais importante para o progresso humano, sendo utilizado no intuito de acúmulo de riquezas, se contrapondo assim à razão crítica de Kant e até mesmo a algumas ideias dos iluministas, já que dessa forma a razão está sendo operacionalizada, né? O segundo, que é padronização de formas culturais, bom, isso é meio que a prática do simplismo em relação a bens culturais. É simplificar uma cultura de forma padronizada, tendo em vista a sua diversidade existente. Um exemplo muito comum aqui no Brasil são os estereótipos com os outros estados, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, na Bahia só escutam axé, no Nordeste só escutam forró, Rio de Janeiro funk, ou seja, pegar uma cultura bastante rica e diversa e reduzi-la a um nível muito simples, muito simplificado, é uma prática de padronização das formas culturais. O terceiro, produção social dos gostos. Significa que os gostos não são decididos subjetivamente pelos próprios indivíduos, mas sim por intervenção de opiniões externas a essa pessoa. Ou seja, todos os gostos que o indivíduo pode ter de alguma coisa, como filmes ou músicas, já é previamente produzido por um conjunto de empresas ou indústrias
que anteriormente já ditam o que essa pessoa deve gostar. O quarto, massificação da cultura. Está relacionado ao funcionamento da cultura como uma indústria, ou na qual faz-se altos investimentos em uma manifestação de arte e recebe a partir disso um lucro, né, a mais-valia. Isso é muito presente ocorrer em filmes blockbusters, por exemplo, onde na qual esses filmes possuem alto investimento aí, em torno de 200 milhões de dinheiro em orçamento, e o lucro vem na casa dos bilhões aí em dinheiro de orçamento, de lucro, né, mais-valia deles. O pluriclassismo, que é o quinto, né, pluriclassismo e ideologia. Pluriclassismo é a ideia de que a indústria cultural, por meio de seus produtos, não pretende apenas atingir uma única camada da sociedade. Ela pretende sempre estar se expandindo e atingindo as mais variadas camadas, ou seja, evita a exclusividade para que assim haja mais pessoas consumindo e, portanto, gerando mais lucro. Já a ideologia, né, como foi estudado, é um conceito que já vem lá do marxismo, conceito basicamente na falsa consciência de classe produzida por classes dominantes, certo? Então temos aqui uma pequena introdução sobre a indústria cultural. Aqui tem-se algumas figuras aí, né? Algumas charges fazendo críticas à indústria cultural, outras fazendo referência, né? Como a gente vê aí, a indústria de cinema, de alimentícia, né? De vestimentas, enfim. Várias outras figuras aí. Sociedade de consumo. Bom, sociedade de consumo é um termo a qual é usado para caracterizar uma sociedade que se encontra em um estágio mais evoluído da indústria capitalista e que é marcado pelo consumo exagerado de serviços e bens disponíveis, graças à produção elevada que tem nessa sociedade em questão. Essa sociedade de consumo surgiu devido ao desenvolvimento industrial, que a partir de certo momento levou a quase que tornar-se mais difícil vender os produtos e serviços do que fabricá-los. Logo, o excesso de oferta, junto a uma grande quantidade de bens no mercado e estratégias de marketing que podem-se dizer extremamente agressivas e sedutoras, são as principais características de uma sociedade de consumo. Uma das maiores críticas a essa sociedade de consumo é o conhecido como American Way of Life, né, que na tradução seria algo próximo de jeito americano de viver, enfim. Que é uma expressão como forma de promover um estilo de vida bastante consumista, em que induzia os americanos a adotarem esse estilo de vida, pois ele se dizia que essa era uma forma de vida americana, né? Esse é o jeito americano de se viver. É assim que os americanos devem, né? Devem viver, induzindo eles a consumirem, portanto, mais mercadorias. A consequência do American Way of Life foi uma crise de superprodução nas fábricas, pois as fábricas ficaram com muitos estoques de produtos sem um mercado de consumidor, o que acarretou na crise de 1929. E para combater os efeitos da crise, foi instaurado um plano chamado New Deal, né, o novo acordo, que foi até durante a presidência de Roosevelt, inclusive, que basicamente esse plano fez com que o governo intervisse na economia e provocasse o aquecimento dela. Sendo assim, foi até útil para conseguir sanar essa crise aí que tinha ocorrido em 1929. Aqui vemos mais outras imagens aí, figurinhas sobre a sociedade de consumo, né? Fazendo críticas aí a essa vontade de consumir muito, né? Consumir várias coisas, mais do que o necessário. Então, tá aí essas chargezinhas aí para servir aí como exemplo. Questões ambientais. Bom, algumas das consequências diretas da sociedade de consumo não se dirige apenas para o viés econômico, como nós vimos lá no slide passado, mas principalmente também para o viés ambiental, pois uma das causas do consumismo é o aumento da exploração dos recursos naturais para a produção de matérias-primas voltadas à geração de mais e mais mercadorias. Por causa disso, ocorre o esgotamento dos recursos renováveis, como água de consumo, as florestas, os solos, dentre outros. Sem falar também, né, dos recursos não renováveis, como o petróleo e diversos tipos de minérios, que já estão se aproximando cada vez mais de sua escassez. Vale lembrar também a problemática da obsolescência programada, né, onde as mercadorias são elaboradas com o intuito para serem rapidamente descartadas,
né? No instante se acabam os produtos, fazendo as pessoas consumirem mais e, consequentemente, aumentar a produção em massa. E essa produção em massa, cada vez mais, né, gera certos problemas, como o aquecimento global, que é uma problemática em questão muito discutida pela sociedade nos dias de hoje. Bom, alternativas para reduzir o consumo. Tem várias. Podem ser, por exemplo, políticas sociais de controle ao consumismo exagerado, políticas de reciclagem, reutilização e reaproveitamento dos produtos. Enfim, qualquer desse tipo de atitude, fazendo com que diminua a produção de lixo, né, a geração de lixo humano, e também diminua a demanda de matérias-primas, podendo assim contribuir para evitar uma possível degradação do meio ambiente. E aqui temos mais outras chargezinhas aí, servindo de crítica, né, ao consumismo, né, e aos problemas gerados por ele, certo? E aqui, obrigado pela atenção. Essa foi uma pequena explicação dos conteúdos, mas para resumir tudo, foi feito aí um pequeno videozinho, onde vai resumir tudo o que foi dito por aqui. Então, continue aí e assista o pequeno resumo que fizemos. A indústria cultural é um termo concebido pelos sociólogos e filósofos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer, tendo a sua primeira citação no livro Dialética do Esclarecimento, no capítulo A Indústria Cultural, Iluminação como Engano em Massa, onde nesse capítulo tinha como proposta de que a cultura popular é análoga a uma fábrica que produz bens culturais padronizados, como programas de rádio, revistas, filmes e dentre outros, que são usados para manipular a sociedade independente de suas circunstâncias econômicas. Ainda assim, para o Adorno e Horkheimer, a cultura industrial é um perigo pertinente, pois ela é a causa da implementação de uma necessidade psicológica enganadora, cuja só pode ser atendida e realizada pelos produtos gerados do capitalismo. Consoante a isso, esses teóricos perceberam que a cultura produzida em massa é de certa forma perigosa para a sobrevivência das manifestações artísticas mais complexas de serem feitas sob um olhar intelectual e técnico. Como foi dito por eles, não introduz as massas nas áreas de que eram antes excluídas, mas serve, ao contrário, nas condições sociais existentes, justamente para a decadência da cultura e para o progresso da incoerência bárbara. A sociedade do consumo é um termo muito utilizado para representar as mudanças de produção do sistema capitalista, a qual aumentaram drasticamente durante o século XX, especificamente nos Estados Unidos, e que, em seguida, se disseminou e ainda vem se disseminando pelo mundo. Sendo assim, o desenvolvimento da economia e da sociedade marcado pelo aumento do consumo gera um lucro ao comércio e às grandes empresas, o que produz mais emprego, aumenta a renda e também aumenta mais o consumo. E a existência de uma sociedade consumista pode resultar em diversos problemas aos seus indivíduos, como distúrbios compulsórios em comprar coisas desnecessárias e que nunca usarão, exclusão de indivíduos por não estarem inclusos nesses padrões que a sociedade estabelece, crise de superprodução das fábricas, como aconteceu em 1929, e principalmente a degradação ambiental. A mais grave das consequências do consumismo é a degradação do meio ambiente, pois da forma como as coisas sucedem, o planeta não pode suportar um sistema em que as pessoas estão comprando coisas supérfluas constantemente, utilizando-as e as descartando logo em seguida. Dessa forma, a Terra caminha para um colapso ambiental, e a maior comprovação disso são as mudanças climáticas que estão acontecendo e que podem ser vistas na atualidade. Bom, tendo em vista os três assuntos estudados, indústria cultural, sociedade do consumo e as questões ambientais, o que esses assuntos têm a ver? Bem, a indústria cultural é responsável por induzir os indivíduos a consumirem cada vez mais, no momento em que cria falsas necessidades de coisas supérfluas que devemos comprar, fazendo as pessoas comprarem mais produtos e que, consequentemente, gera uma sociedade consumista, a qual é sempre bombardeada com milhares de propagandas e anúncios, os influenciando a comprar cada vez mais, até que esse consumo exacerbado acarreta nos problemas ambientais no planeta. E, portanto, é dessa forma que esses três assuntos se interligam. Bom, então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.